Deus nos presenteou com um novo amanhecer. Este é mais um dia que Ele preparou para nós, e por isso podemos começar com alegria e gratidão. Antes de fazer qualquer coisa, vamos acalmar o coração e nos aproximar do Senhor. É na presença de Deus que encontramos força, direção e paz para enfrentar tudo o que virá hoje. A palavra nos lembra no Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Antes de começarmos nossa oração, vamos lembrar de algo muito importante: colocar Deus em primeiro lugar. Muitas vezes, iniciamos o dia pensando em tarefas, problemas ou preocupações. Porém, quando buscamos a Deus antes de tudo, nossa vida ganha uma direção diferente. Jesus ensinou isso claramente em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida logo pela manhã, algo muda dentro de nós. O coração fica mais tranquilo e a mente mais firme. Não significa que os problemas desaparecem, mas significa que enfrentamos tudo com confiança. O Salmo 16:8 nos lembra: Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Quem começa o dia com Deus encontra estabilidade mesmo em meio às dificuldades. Talvez hoje você tenha acordado já pensando em preocupações, contas para pagar, desafios no trabalho, questões familiares ou situações que parecem difíceis de resolver. Isso é normal, todos nós passamos por isso, mas quando olhamos primeiro para os problemas, nossa mente fica pesada. Por isso é importante voltar nossos olhos para Deus, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Depois de colocar Deus em primeiro lugar, outra atitude poderosa precisa nascer no nosso coração: a gratidão. Agradecer a Deus transforma a maneira como enxergamos a vida. Quando somos gratos, lembramos das bênçãos que já recebemos. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ser grato não significa que tudo está perfeito. Significa reconhecer que Deus continua sendo bom, mesmo nos dias difíceis. Talvez existam desafios hoje, mas ainda assim, há motivos para agradecer: o fôlego de vida, a família, o alimento e as oportunidades. O Salmo 103:2 nos lembra: Bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Outro passo importante no começo do dia é cuidar da nossa mente. Muitas vezes nossos pensamentos ficam cheios de medo, ansiedade e insegurança. Palavras negativas, lembranças do passado e preocupações podem ocupar espaço demais dentro de nós. Por isso, precisamos permitir que Deus renove nosso interior. A Bíblia nos orienta em Romanos 12:2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso acontece quando meditamos na palavra de Deus e entregamos nossos pensamentos ao Senhor. Assim como uma roupa precisa ser lavada para ficar limpa, nossa mente também precisa ser renovada diariamente pela presença de Deus. Quando entregamos nossos pensamentos a Deus logo cedo, evitamos que a ansiedade domine o coração. Em vez de alimentar medo ou dúvidas, começamos o dia lembrando das promessas do Senhor. O Salmo 119:105 declara: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Também precisamos buscar a direção de Deus para cada decisão. Muitas vezes, tentamos resolver tudo apenas com nossa própria sabedoria. Porém, o Senhor deseja guiar nossos passos. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos: Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Cada manhã também é uma oportunidade de recomeçar. Não importa como foi o dia de ontem, Deus continua oferecendo misericórdia nova para a nossa vida. Talvez existam erros, arrependimentos ou decisões que gostaríamos de mudar, mas o Senhor nos permite começar de novo. A Bíblia declara em Lamentações 3, 22, 23: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Por isso, antes de seguir com o dia,
É importante colocar nosso coração diante de Deus com sinceridade. Ele conhece nossas falhas, nossos pensamentos e tudo o que se passa dentro de nós. Quando nos aproximamos com humildade, encontramos perdão e restauração. O Salmo 51:10 expressa esse desejo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Quando o coração é purificado diante de Deus, o peso da culpa desaparece e a alma encontra descanso. O Senhor não rejeita aquele que se aproxima com arrependimento verdadeiro. Pelo contrário, Ele acolhe, restaura e fortalece. O Salmo 34:18 afirma: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Além do perdão, precisamos pedir sabedoria para lidar com as situações do dia. Nem sempre sabemos qual decisão tomar ou qual caminho seguir. Porém, Deus promete dar sabedoria àqueles que pedem. Em Tiago 1:5 está escrito: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Quando buscamos essa sabedoria divina, nossas atitudes passam a refletir mais paz e equilíbrio. Em vez de agir impulsivamente, aprendemos a esperar e ouvir a direção do Senhor. O Salmo 37:23 ensina: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se agrada do seu caminho. Essa proteção não significa ausência de dificuldades, mas significa que nunca caminhamos sozinhos. O Senhor acompanha cada passo, cada decisão e cada momento da nossa jornada. Em Isaías 41:10, Deus declara: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quando confiamos nisso, o medo perde força. A ansiedade diminui e o coração encontra descanso. Podemos seguir em frente sabendo que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. O Salmo 46:1 afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Outro ponto essencial no início do dia é entregar nossos planos ao Senhor. Muitas vezes fazemos projetos e expectativas, mas quando colocamos tudo nas mãos de Deus, permitimos que Ele conduza cada detalhe. A palavra ensina em Provérbios 16:3: Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ao fazer isso, aprendemos a confiar mais no agir de Deus do que nas nossas próprias estratégias. Ele conhece o futuro e sabe exatamente o que é melhor para nós. O Salmo 37:5 nos orienta: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Lembre-se de que Deus continua atento a cada detalhe da sua vida. Nada do que você enfrenta passa despercebido diante dele. Mesmo quando os caminhos parecem confusos ou quando as respostas demoram a aparecer, o Senhor permanece trabalhando silenciosamente ao seu favor. A palavra declara no Salmo 121:2: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Confie que aquele que criou tudo também é poderoso para cuidar do seu dia e conduzir seus passos com sabedoria e paz. Mesmo quando o coração se sente cansado, Deus continua sendo nossa fonte de força. Há dias em que acordamos desanimados ou preocupados, mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar das promessas do Senhor. Ele não abandona aqueles que confiam nele. A palavra declara em Isaías 40:31: Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Quando você coloca sua esperança em Deus, Ele renova seu ânimo e lhe dá força para continuar caminhando. Também é importante lembrar que Deus trabalha no tempo certo. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, soluções rápidas e mudanças instantâneas. Porém, o Senhor conhece o momento perfeito para cada coisa acontecer. Enquanto esperamos, Ele molda nosso coração e fortalece nossa fé. A Bíblia declara em Eclesiastes 3:11: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Por isso, confie no processo. Mesmo quando você não vê resultados agora, Deus já está preparando algo maior para a sua vida. Enquanto o dia segue, lembre-se de que Deus também fala através da calma do coração. Nem sempre a direção do Senhor
vem em grandes sinais, mas muitas vezes surge como uma paz profunda que guia nossas escolhas. Quando mantemos o coração sensível, conseguimos perceber essa orientação. A palavra declara no Salmo 32:8: Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Confie que Deus continua guiando cada passo da sua jornada. Também precisamos lembrar que Deus conhece nossos caminhos melhor do que nós mesmos. Muitas vezes, fazemos planos e imaginamos como tudo deveria acontecer, mas o Senhor vê além do que conseguimos enxergar. Por isso, confiar nele traz descanso ao coração. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Mesmo quando algo parece incerto, Deus continua conduzindo sua história com cuidado e propósito. Lembre-se também de que Deus está perto daqueles que o buscam com sinceridade. Quando abrimos o coração em oração, o Senhor nos ouve e se aproxima de nós. Mesmo que ninguém ao seu redor compreenda o que você sente, Deus entende cada pensamento e cada lágrima. A Bíblia diz no Salmo 145:18: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Por isso, fale com Deus hoje com confiança, sabendo que Ele está ouvindo e cuidando de você. Ao longo do dia, procure manter seu coração firme na confiança em Deus. Haverá momentos em que as circunstâncias tentarão tirar sua paz, mas lembre-se de que o Senhor continua no controle. Quando você decide confiar, mesmo em meio às incertezas, algo poderoso acontece dentro de você. A fé se fortalece. A Bíblia nos lembra no Salmo 37:7: Descanse no Senhor e espere nele. Quando o coração aprende a descansar em Deus, a ansiedade perde força e a esperança volta a florescer. Também é importante lembrar que Deus vê aquilo que ninguém mais percebe. Ele conhece suas lutas silenciosas, os esforços que você faz e até as orações que ainda não tiveram resposta. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A palavra declara em Salmo 33:18: Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Mesmo quando parece que ninguém está vendo sua caminhada, Deus continua cuidando de você com amor e fidelidade. Em alguns momentos do dia, talvez você se sinta fraco ou desanimado. Nesses instantes, lembre-se de que a força verdadeira não vem apenas de nós, mas do Senhor que nos sustenta. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, encontramos coragem para continuar. A palavra diz em Filipenses 4:13: Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o tamanho do desafio que esteja diante de você hoje, com Deus ao seu lado, sempre existe força suficiente para seguir adiante. Há momentos em que o coração fica inquieto por causa das preocupações da vida. Pensamentos sobre o futuro, responsabilidades e dificuldades podem tirar nossa paz. Porém, Deus nos convida a entregar tudo em suas mãos. Quando confiamos nele, o peso que carregamos se torna mais leve. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:7: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Hoje, entregue suas preocupações ao Senhor e permita que sua paz guarde o seu coração. Mesmo quando os caminhos parecem difíceis, Deus continua abrindo portas que ninguém pode fechar. Muitas vezes não percebemos de imediato, mas o Senhor está preparando oportunidades e soluções no tempo certo. O que hoje parece um obstáculo pode se tornar amanhã uma bênção inesperada. A palavra diz em Apocalipse 3:8: Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Confie que Deus já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Em certos momentos da caminhada, podemos sentir que nossas forças estão diminuindo. O cansaço, as preocupações e as lutas do dia a dia podem pesar sobre o coração. Porém, Deus nunca deixa seus filhos sem ajuda. Quando buscamos refúgio nele, encontramos renovação para continuar. A palavra declara em Salmo 28:7: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele, o meu coração confia.
Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele renova nossa coragem e sustenta nossos passos. Também existem momentos em que precisamos simplesmente confiar, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Nem sempre teremos todas as respostas, mas Deus continua conduzindo a nossa história com sabedoria. Quando escolhemos confiar no Senhor, nosso coração encontra descanso. A palavra nos lembra em Salmo 125:1: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por isso, permaneça firme na fé e continue confiando no cuidado de Deus. Ao longo da jornada, Deus também usa momentos simples para falar ao nosso coração. Às vezes é através de uma palavra da Bíblia, de um conselho sincero ou até de um instante de silêncio que sentimos Sua presença. Quando estamos atentos, percebemos que o Senhor continua nos guiando com amor. A Escritura declara em Salmo 119:133: firma os meus passos na Tua palavra, e não permitas que o mal domine sobre mim. Permaneça sensível à voz de Deus em cada detalhe do dia. Também existem dias em que precisamos lembrar que Deus está cuidando de nós mesmo quando não percebemos. Muitas coisas acontecem ao nosso redor sem que notemos, mas o Senhor continua guardando nossos caminhos. Sua proteção é constante e seu cuidado nunca falha. A palavra declara em Salmo 121:3: Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Aquele que o guarda não dorme. Confie que Deus permanece atento, cuidando de cada detalhe da sua vida com amor e fidelidade. Há momentos em que a vida parece exigir mais do que imaginávamos suportar. Nessas horas, o coração pode se sentir frágil e a esperança enfraquecer. Porém, Deus continua sendo nosso refúgio seguro. Quando nos voltamos para Ele com sinceridade, encontramos abrigo e descanso para a alma. A palavra declara em Salmo 62:6: somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza. Quando Deus é o nosso fundamento, mesmo os dias difíceis não conseguem nos derrubar. Mesmo quando o caminho parece longo, Deus continua caminhando ao seu lado. Em muitos momentos não percebemos, mas o Senhor está sustentando cada passo e fortalecendo nossa fé. Ele conhece o começo, o meio e o fim da nossa história. A palavra nos lembra, em Deuteronômio 31:8: o Senhor é quem vai adiante de você. Ele estará com você. Por isso, não tenha medo do que está por vir. Deus já está à frente preparando o caminho. Em certos momentos, precisamos apenas desacelerar e lembrar que Deus continua no controle de todas as coisas. Quando o coração se enche de pressa e preocupação, a paz desaparece. Porém, quando confiamos no Senhor, encontramos descanso para a alma. A palavra nos lembra em Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mesmo quando o mundo parece agitado ao nosso redor, a presença de Deus pode trazer calma e segurança ao nosso coração. Ao seguir este dia, lembre-se de que Deus também trabalha através das pequenas coisas. Às vezes esperamos grandes sinais, mas o Senhor muitas vezes age em detalhes simples do cotidiano. Um encontro inesperado, uma palavra no momento certo ou uma oportunidade que surge podem ser respostas de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confie que o Senhor está conduzindo cada detalhe da sua vida. Também existem momentos em que precisamos lembrar que Deus conhece profundamente o nosso coração. Ele vê aquilo que ninguém mais percebe, entende nossas lutas silenciosas e conhece até os pensamentos que ainda não expressamos em palavras. Nada está escondido diante dele. A Bíblia declara no Salmo 139:1-2: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. Por isso, aproxime-se de Deus com sinceridade, sabendo que Ele compreende tudo o que você sente. Mesmo quando o coração se sente pequeno diante dos desafios, Deus continua sendo maior do que qualquer situação. Aquilo que para nós parece impossível não limita o poder do Senhor. Quando colocamos nossa confiança nele, descobrimos que sua força supera nossas fraquezas.
A palavra declara em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Por isso, não desanime diante das dificuldades. Deus ainda pode transformar situações e abrir caminhos onde antes parecia não haver saída. Em alguns momentos da caminhada, Deus nos convida a confiar mesmo quando não vemos o resultado imediato. A fé muitas vezes cresce justamente no silêncio das respostas que ainda não chegaram. Enquanto esperamos, o Senhor continua fortalecendo nosso interior e preparando o tempo certo para agir. A Bíblia nos lembra em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Continue caminhando com esperança, sabendo que Deus permanece trabalhando. Em muitos momentos da vida, precisamos lembrar que Deus está atento até às necessidades mais simples. Aquilo que parece pequeno para nós também importa para Ele. O Senhor conhece nossas preocupações, nossos sonhos e tudo aquilo que carregamos no coração. A palavra declara em Mateus 6:8: Vosso Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Por isso, fale com Deus com confiança. Ele conhece sua vida e continua cuidando de cada detalhe com amor. Ao encerrar este momento de reflexão, leve com você a certeza de que Deus permanece acompanhando cada passo do seu dia. Onde quer que você esteja, a presença do Senhor pode trazer paz ao seu coração e direção às suas decisões. Confie que Ele está trabalhando mesmo nas pequenas coisas. A Bíblia declara no Salmo 23:1: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com Deus guiando sua vida, você pode caminhar com confiança, sabendo que não está sozinho. Se esta oração falou ao seu coração, você pode escrever amém nos comentários, como uma forma de concordar com essa palavra e declarar sua fé. Se conhecer alguém que também precisa começar o dia com paz no coração, compartilhe esta oração com essa pessoa. Às vezes, uma simples mensagem pode levar esperança exatamente para quem precisa. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé todos os dias, este canal sempre terá novas orações e reflexões da Palavra de Deus para caminhar junto com você. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém.